Feliz sábado, povo de Deus! Feliz sábado. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Amém? Que bom que nós estamos aqui, que bom que você está aqui, que bom que eu pude retornar hoje aqui, não é? Já tem algum tempo aí, acho que já tem até mais de ano, né? Eu não venho aqui, né, Marcelo? Tem, né? Louvado seja Deus que Ele ainda nos deu essa oportunidade de estarmos juntos, né? E aí encontrar e reencontrar pessoas queridas é sempre importante. E tá aí a Jéssica com a sua família que veio visitar a gente, né? Jéssica é passoaresense, viu? Você não se engana não, tá? Que depois que... Ah, é o que eu tô te falando, meu amigo. Depois que o cara conhece Passoaré, já era. A vida muda. Antes Passoaré, pós Passoaré. Igual antes de Cristo, depois de Cristo. A história tem... Entendeu? E aí, depois que foi para Passoaré, já era. Mais alguém conhece Passoaré aí? Não? Só eu, minha mãe, a Jéssica e a família, né? Meu amor. Está ali a minha esposa. Hoje ela está com a gente. Louvado seja Deus pela vida dessa mulher fantástica que tem me aturado aí ao longo de 19 anos, né? São 20 na verdade, né? E 15 só de casado. Ela está me aturando esses 15 anos aí, não sei nem como. Pela fé, irmão. O justo vai viver pelo quê? É assim que eu estou vivendo. Como que atura? Não sei não. Ó. Se vira com Deus lá. E dá o jeito dela lá, mas está me aturando, viu? E o grande barato disso tudo é que ela me atura feliz. Isso que é. Isso que é difícil. Brincadeiras à parte, bom estar com vocês. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Agora, eu estou com uma dúvida aqui que é a seguinte. Eu fui convidado hoje para passar o dia aqui, não é isso? Amém. Hã? Amém. Eu fui convidado a passar o dia. E eu imagino que a gente vai ter aí ao longo da tarde mais alguns encontros, né? É isso? 1, 2, 3, como será? Vamos almoçar daqui a pouco, né? Amém, irmão? Amém. Falando em comida, nego, dá uma meia aí, porque... Entendeu? Quando fala em comida, o povo de Deus já... Entendeu? Já se anima. Então nós vamos, ao longo do dia, estudar um pouco mais a Palavra de Deus, não é? Eu tive o privilégio de, nesses 19 anos de batismo nessa igreja, eu tive o privilégio de ir a alguns lugares pregar, tive o privilégio grande de ir a Minas Gerais, numa cidade da zona da Mata Mineira que não tinha presença adventista, e eu e a minha esposa éramos os únicos adventistas lá, e ficamos lá por 10 meses pregando o Evangelho e colocando a mensagem do Evangelho eterno, as 3 mensagens evangélicas de Apocalipse, capítulo 14, deixando essa mensagem lá com aquele povo. Conseguimos, pela graça de Deus, batizar algumas pessoas lá e tivemos que voltar para casa por falta de tempo, né? O tempo é uma coisa, né? O tempo é complicado. E aí a gente aprendeu bastante, e isso é muito bom. Eu gosto muito de estudar, de me aprofundar, de me inteirar sobre os assuntos da teologia. Quem sabe um dia por esporte eu faça teologia só para ter mais conhecimento. Porque eu já estou velho. Mais conhecimento ainda, para pastor eu já estou velho. E aí nós vamos estudar a Palavra de Deus. Eu trouxe aqui algumas informações interessantes.
porque a gente tem percebido que ao longo dos anos, quando eu cheguei na igreja, eu fui batizado em 2003. E quando eu cheguei nesta igreja, nós tínhamos um rótulo. As pessoas conheciam a gente como o povo da Bíblia. Sim ou não? Sim. Era assim ou não? Sim. Hoje não é mais, você sabe disso, né? Infelizmente não é mais. Nós éramos conhecidos assim por quê? Porque nós estudávamos bastante a palavra de Deus e nos aprofundávamos no estudo. Eu, enquanto dando estudo bíblico, já teve um senhor que queria estudar a Bíblia comigo porque ele queria abrir uma igreja. Ele estudou a Bíblia comigo porque ele queria abrir uma igreja. Ele não tinha conhecimento suficiente. E o nosso conhecimento é tão profundo e tão interessante que o camarada queria estudar para abrir uma igreja. E o que é mais interessante dessa igreja é que esse conhecimento todo está acessível a qualquer pessoa. Do maior ao menor, do mais sábio, do mais inteligente, do mais estudado ao mais simples de conhecimento, está acessível a todo mundo. E com o advento da internet, a coisa ficou melhor ainda, em alguns aspectos. Em outros não. Não é? Porque se bem utilizada, a internet é uma benção. Mas se não souber usar, vira maldição rapidinho. Não é? Com o advento da internet, você tem vídeos, você tem folhetos eletrônicos, banner eletrônico, revista eletrônica, você tem a revista do Apocalipse, revista de Daniel, revista Princípios, um monte de estudo bíblico que você tem acesso sem precisar carregar nada, apenas um celular. É assim ou não? Sim. Sim. Essa comodidade e essa facilidade nos deixou preguiçosos. Nós temos o conhecimento, ele está à nossa disposição quando a gente quiser. Aí a gente passou a não querer mais, porque está tão fácil à nossa disposição que a hora que a gente quiser a gente vai. Só que a gente nunca quer mais. A gente começou a se acomodar. E aí paramos de ser o povo da Bíblia. E aí perdemos a nossa identidade. Irmão, não tem coisa pior para um indivíduo do que perder a sua identidade, perder a sua essência, aquilo que de fato ele é. E aí nós começamos a não saber mais de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Então hoje a gente tem na igreja pessoas que não sabem de onde veio, profeticamente falando, espiritualmente falando, teologicamente falando, biblicamente falando, não sabe de onde veio, aonde está na história da humanidade e aonde quer chegar. Ao longo dos anos eu encontrei diversas pessoas na igreja e até hoje que estão na igreja, mas não acreditam mais na volta de Jesus. Você sabia disso? Isso eu estou falando só de igreja adventista, porque se eu botar o bolo todo mundo, aí vai ter mais gente ainda. Pessoas que desistiram de aguardar a volta de Cristo. Meu querido, a gente só desiste de aguardar a volta de Jesus se a gente parar de estudar e se relacionar com Jesus. Não tem como estar em constante relação com Cristo, em constante relação com a sua palavra e achar por um segundo que Cristo não vai voltar. É impossível isso. Então qual é o sintoma? Se o cara não acredita mais que Cristo volta, ele está na igreja por mera formalidade e por uma questão social. Porque é legal vir à igreja. É maneiro ser da igreja. Tem almoço na igreja. Passa o dia todo mundo junto. Batendo papo, isso é gostoso, sim ou não? Claro que é. É legal, o irmão te
liga, te visita, e aí vocês sentam lá, bate um papo, troca uma ideia, que coisa gostosa. Isso é muito bom, mas isso não salva ninguém não, tá? Isso até ajuda muita gente no processo de salvação, mas não salva. Nós vamos ser salvos pela graça de Cristo Jesus quando a gente se render aos pés da cruz e deixar que Cristo guie a nossa vida e entregar a nossa vida nas mãos dele. Aí nós estamos salvos. Aí as pessoas pararam de esperar a volta de Cristo. Por quê? Porque parou de estudar e parou de se relacionar com Cristo. Aí, por conta disso, algumas pessoas começam a criar um monte de coisa. Porque não estuda mais, não se aprofunda mais no estudo da palavra de Deus e começa a ouvir certas coisas de certas pessoas que tem por aí. E essas pessoas não acrescentam nada no nosso conhecimento e ainda bota dúvida daquilo que a gente já sabe. Você já deve ter encontrado pessoas assim. E aí tu vai para cá e diz, rapaz, será que é isso mesmo? E aí qualquer vento doutrinário te arrebata. Por quê? Porque nós não estamos mais fundamentados na palavra de Deus. Independente das pessoas acharem ou não, independente deles reconhecerem a gente ou não, nós vamos continuar sendo o povo da Bíblia. Amém. Enquanto tiver gente nessa igreja que eu estou falando, a igreja Adventista do Sétimo Dia, meu irmão. Amém. Enquanto tiver gente nessa igreja que estuda, que se dedica, que prega, que faz, a igreja vai continuar sendo o povo da Bíblia. Agora, é fato que ao longo dos anos, esse povo era maior dos que eram o povo da Bíblia, e agora ele diminuiu. Não que isso seja alguma distinção ou algum preconceito com outro tipo de denominação religiosa, porque eu não tenho esse tipo de coisa. Eu, enquanto adventista, já preguei mais de 200 igrejas evangélicas diferentes. Em São Paulo, em Minas Gerais, aqui no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, eu já rodei aquilo lá tudo. Alguém já ouviu falar na igreja Ministério Bola de Neve? Já ouviu falar? Você sabe que essa igreja é a igreja dos artistas? Sabia? Lá em São Paulo, irmão, eu preguei nessa igreja enorme. O púlpito, esse negócio aqui, ó, é uma prancha de surf. Entendeu? Uma pranchona de surf assim. O pastor vai de bermudinha, camiseta, abre a Bíblia e prega. Um monte de artista sentado lá me ouvindo. Eu de terno e gravata. Tirei só o paletó, tirei a gravata e fiquei com a blusa social e mandei bala. Não ofendi ninguém, não ofendi doutrina de ninguém, mas disse exatamente o que eles precisavam. Exatamente. No final, todo mundo entendeu o que tinha que entender. Eu, particularmente, já fui na Assembleia de Deus, no Ministério Jacarezinho, na Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, metodista, congregacional, metodista wesleyana, presbiteriana, pentecostal de Nova Vida, cristã renovada Ebenezer, quadrangular, fora as que eu esqueci, antes de chegar aqui. Então eu não tenho preconceito nenhum por ninguém, porque a palavra de Deus deixa para nós claro nos nossos estudos que existe uma igreja visível e uma igreja invisível. A igreja invisível são aquelas pessoas, porque a igreja são pessoas, amém? Amém. A igreja não é isso aqui. Isso aqui é um lugar onde a igreja se reúne. A igreja sou eu e a igreja é você. Amém? Amém. Então, nós somos a igreja. Isso aqui não é a igreja. É um lugar onde a igreja se reúne.
E ao passar por esses muitos lugares por aí, e ao chegar aqui, eu observei ao longo dos anos que há 15 anos atrás, ninguém saía daqui e ia para outra igreja. Você sabia disso? Ele podia sair da igreja, mas para outra, não ia. Por que não ia? Por causa do conhecimento que ele adquiriu e entendeu que não existe outra verdade senão na palavra de Deus. Não importa a denominação religiosa dele, porém, a palavra de Deus é a palavra final. E aí ele não ia para outra, sabe por quê? Porque não consegue encontrar a mesma verdade, a verdade plena, inteira da palavra de Deus em outro lugar. E tão acessível quanto a gente tem. Uma vez na Assembleia de Deus eu falei com o pastor assim: pastor, esse negócio de sábado aqui, rapaz? Eu abro a Bíblia e está o mandamento, está falando que é sábado. Aí Deuteronômio 5 diz que é sábado. Aí eu vou lá no Novo Testamento e trocentos textos negócio de sábado. Como é que é esse negócio de sábado? Me explica. Ele, irmão, isso aí é coisa do Velho Testamento, não se liga nisso não. Isso aí é coisa dos legalistas, isso é coisa velha. A gente agora é no Novo Testamento, isso aí não serve mais para nada. Tá. Continua lendo. Continua lendo. Continua lendo. Continua buscando. E eu, minha esposa e meu cunhado, irmão, a gente era terrível, tá? A gente caçava o texto até achar. E quando achava, a gente ia no cabo. Agora a gente pega ele. Eu quero ver explicar isso aqui. Era perturbado, né? Perturbado. O cara vai ter que me explicar isso aqui. E aí chegava lá, isso aqui, como é que é? Eu te falei, não sei não. Isso aí agora no campo da graça e tal. Isso é coisa do Velho Testamento. Isso foi abolido. Eu falei, o que foi abolido? Ele, o Velho Testamento não serve mais. Eu falei, não? Então eu vou rasgar esse troço aqui. Para que serve esse treco com 66 livros, se só 27 que servem? Ele falou, que isso, irmão? Você está exagerando, isso é heresia. Eu falei, herege é o Senhor, que faz com que o povo de Deus sofra 1260 anos na mão do Império Romano, foi crucificado de cabeça para baixo, queimado na fornalha por não ter feito nada, para poder a Bíblia chegar até na minha mão e chegar aqui agora você dizer que ela não serve para nada? E 39 livros, dos quais Lucas, Mateus, Marcos, João, Paulo, Pedro, Tiago usaram o Velho Testamento para escrever o... Como é que um troço que foi retirado do Velho Testamento não serve para nada e esse aqui que foi retirado daquele lá serve? E se não serve, para que eu estou com esse monte de livro? Você já viu o tamanho disso aqui? Olha isso. Já não tem mais nem capa. Já viu o tamanho disso? Imagina se fosse só 27 livros. Não ficaria menor? Mais fácil de carregar? Mais fácil de entender? Tem menos coisa. Eu preciso ler menos. Se não serve para nada, o que está fazendo aqui? Rasga esse treco. Irmão, isso é heresia. Falei, heresia é o senhor dizer para mim que o troço foi abolido sem ter sido abolido. Aí eu perguntei uma outra coisa. E o dízimo, o senhor pega aqui? A gente não devolve o dízimo aqui, pastor? Devolve, isso é bíblico. Falei, é bíblico, lá em Malaquias, no Velho Testamento. Lá em Abraão, que começou a devolver o dízimo. Lá para Melquisedeque, que era rei e sacerdote de Salém. Isso é Velho Testamento. Só tem uma passagem que menciona o dízimo no Novo Testamento. Isso não significa
que o dízimo não serve. Isso só significa que a Bíblia não foi escrita para ficar provando nada para ninguém. A Bíblia foi escrita para que aquele que leia veja os atos benéficos e grandiosos de Deus e como Deus agiu na história para salvar a mim e a você. É isso que Deus quer para a Bíblia. Amém. A Bíblia não foi feita para ficar batendo nos outros com ela. Não foi feita para discutir assunto. A Bíblia não foi feita para provar nada. Me prova isso aqui. Isso não está na Bíblia. Se não está escrito na Bíblia, então não serve. Beleza, tem cachaça na Bíblia? Tem caninha da roça? Tem velho barreiro? Tem cerveja? Tem Heineken? Não pode beber essas coisas? Mas não está na Bíblia. Percebeu? Aí começa a embolar o meio de campo. Então agora tudo que não está escrito lá, não tem essa palavra lá, então nós vamos fazer. Aí vai virar uma bagunça. E pode ter certeza, não vai salvar ninguém. Você está entendendo onde eu quero chegar? Você está entendendo a importância da gente saudavelmente estudar, conversar, discutir, debater os assuntos da palavra de Deus? Porque senão, querido, qualquer um que fala qualquer coisa vai estar certo. E a gente tem diversos movimentos de pessoas que não estavam satisfeitas com aquilo que está revelado e criaram, a partir da nossa, outros movimentos. O IEST, que é advento do Espírito Santo, por exemplo, que são os antitrinitarianos, não estavam satisfeitos com a revelação que tem, não vive o que está revelado e quer descobrir o que não está. Irmão, se cada um fizer a sua parte dentro do que está revelado, vai ser salvo geral. Mas o camarada não faz nem o que está revelado, que é o que ele deveria fazer, porque a própria palavra diz que o que está revelado nos... E o que não está revelado, pertence a Deus, não a mim. Tu quer saber o que não foi revelado? Faça o que foi revelado. Cristo no céu vai te responder. Agora, tu não cumpre o que está revelado, tu não vai saber nunca o que tu quer saber, porque não vai ser salvo. Deu para entender? A gente começa a inventar um monte de coisa. Eu já dei aqui, há um tempo atrás, um estudo sobre a Trindade, lembra? Aí o camarada fala assim: eu vi o trono de Deus, eu vi o trono de Jesus, mas eu não vi o trono do Espírito Santo. Então esse negócio de Espírito Santo não é Deus fazendo porque não tem o trono. Ah, como se Deus se cansasse, precisava ficar sentado o tempo todo. Aonde que o Espírito Santo vai sentar? Sabe qual é a minha resposta? Não me interessa, não estou nem aí. Essa é a resposta. Aonde ele vai sentar? Não me interessa. O que me interessa é que Deus é um ser triuno, composto de 3 pessoas coeternas e divinas e poderosas, e que uma delas, pela palavra de Deus, está aqui agora e tem por nome Espírito Santo. Aonde ele vai sentar no céu? Não me interessa, não estou nem aí. Porque Deus não se cansa nem se fadiga para ficar sentado. Está entendendo o que eu quero dizer? E aí nós entramos numa bola de neve, de falta de conhecimento, de doideira. Gente, tem nem que fala cada maluquice. Que, como dizia minha mãe, tem cada uma que parece... Minha mãe falava isso. Menina, tu me sai com cada uma que parece tua, garoto. Mas tem gente que é igual a mim quando eu era pequeno. Sai com cada uma que parece. Precisamos voltar para a palavra de Deus.
Nós somos um povo que tem uma identidade. Essa identidade está em Apocalipse capítulo 10, Apocalipse capítulo 14, Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 17, Daniel capítulo 8 e capítulo 9. Ali está a identidade da igreja. No capítulo 10, João e o livrinho. João recebe uma ordem para comer um livro. E esse livro vai ser doce na boca e amargo no estômago. Falando do grande desapontamento de Daniel capítulo 8, verso 14, das 2030 tardes, quando em 1517 deu início à Reforma Protestante e em 1844 o movimento milerita passou pelo grande desapontamento e ali surgiu o movimento chamado movimento da Reforma. Esse movimento da Reforma contra as atitudes do chifre pequeno de Daniel capítulo 7 e de Apocalipse capítulo 13, contra esses movimentos, levantou-se um povo de diversas denominações religiosas para restaurar a verdade que o chifre pequeno havia pisado, jogado fora. Amém, Senhor. Somos nós. Essas verdades foram restauradas e desse povo da Reforma saiu uma igreja. Glória a Deus, aleluia. E essa igreja tem um nome. Desde 1863, ela recebeu, o nome foi organizada como Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém. Aleluia. E a partir dali, o nosso povo tem crescido, espalhado por aí. Mas nós não viemos de alguém que estava numa igreja, estava insatisfeito com a igreja, saiu e vou fundar outra igreja. Não. Nós viemos de um povo de diversas denominações religiosas diferentes. Ellen White, que as pessoas falam que a gente adora, por exemplo, era metodista. O marido dela era da Conexão Cristã. Duas igrejas diferentes. E tinham outros, que era batista, anabatista, que quase não tem hoje mais no mundo. Se tem muito pouco em lugares específicos. Os batistas do sétimo dia, que foi o que nós aprendemos a guardar o sábado, como os anabatistas e os batistas do sétimo dia. Amém. Não é invenção nossa, é restauração da verdade que o chifre pequeno, durante 1260 anos proféticos, 42 meses, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, jogou no lixo. E se a gente perder a nossa identidade, a gente não vai mais saber aonde está e nem aonde a gente tem que ir. De onde nós viemos? Nós viemos do grande desapontamento milerita de 1844. Onde nós estamos? Estamos no período da 7ª igreja do Apocalipse, a igreja de Laodiceia, com suas características que nós vamos ver daqui a pouquinho. Onde temos que ir? Para Canaã celestial, em nome de Jesus. Amém. Quem esquecer disso e não souber mais essas coisas, não sabe onde está, não sabe onde tem que chegar, não sabe de onde veio. E eu adoro os ditados da minha mãe, porque sempre encaixa com alguma coisa. Sempre. Não tem uma pregação minha que não tenha pelo menos uns 2 ditados que ela fala. A gente estava andando na rua, aí eu vinha assim numa esquina, né? E aí a gente ia atravessar a rua e viu um carro. E o carro tá vindo, amarradão, vai direto, beleza, a gente espera. Daí a pouco o carro parava. E aí a gente ficava, vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Porque se vai, você atropela, né? Vai. Aí minha mãe sabe o que dizia? Vai ou não vai? Vamos embora. Vamos embora. Eu falei, não, mas o carro, quem não sabe para onde vai, não vai para lugar nenhum. Eu faço isso até hoje com a minha esposa. Porque bairro sabe como é que é. Ninguém liga seta. Ninguém quer saber de nada. O cara não anda na direita, anda na esquerda, anda onde ele quiser. Bairro é assim, né? Os maiores acidentes, você sabe o que acontece nos bairros, né? A maior parte deles. E lá onde eu moro, meu irmão, é muito doido.
Os pedestres estão na rua e os carros estão na calçada. Parado, Aí o camarada está andando na rua, porque não tem onde andar mesmo, porque os carros estão na calçada. Aí o carro quer passar, mas tem gente na rua. Aí você vai atravessar, o cara não liga a seta. Se ele não ligar a seta, irmão, eu passo na frente dele. Vambora, amor! Mas olha o carro, porque ele sabe para onde vai, não vai para lugar nenhum. É assim ou não, amor? Aí às vezes o camarada fica chateado, né? Pô, que não sei o que, eu. O que é isso? Liga a... Simples. Liga a seta e eu fico parado esperando você, filho. Sem problema. Tranquilo. Quando eles ligam lá, eles ligam e esquecem. É porque o carro de hoje, quando você vira o volante, a seta volta, não é assim? Automaticamente. O cara não vira, meu irmão, liga a seta e larga, ó. Passa 10 esquinas e o cara não entra em nenhuma, ele está com a seta ligada. Grava isso e leva para a tua vida. Quem não sabe para onde vai? Não vai para lugar? Nenhum. Tem que saber muito bem aonde você quer chegar, para que você possa se planejar, se organizar e fazer com que os seus esforços sejam direcionados para chegar naquele lugar. Senão você gasta tempo, gasta dinheiro, gasta saúde, gasta um monte de coisa e não chega, porque no fim das contas você nem sabe aonde você está indo. E na vida espiritual, irmão, isso é um perigo tremendo. Porque se tu não sabe para onde vai, tem um monte de lugar para ir. Porque a porta que conduz à salvação, como é que ela é? Estreita. Então, querido, é muito fácil errar uma porta estreita, sim ou não? Então você tem que saber exatamente aonde você está indo. Quem você está seguindo. Por que você segue quem segue? Paulo diz que nós temos que estar prontos a dar razão da nossa. E se a razão que a gente dá da nossa fé não é uma razão válida, irmão, ela não se sustenta. Deu para entender? Quer ver uma razão que a gente dá para tentar explicar algumas coisas que não funcionam? Eu vou dar para você essa última informação e vou entrar no slide. A gente, ao longo dos anos, aprendemos na igreja, por Levítico capítulo 11, e por outros textos mais, como da arca, por exemplo, que nós não devemos comer que tipo de carne? Carne de porco, beleza? Ao longo dos anos, a explicação para não comer a carne de porco, a razão da fé nisso era porque faz mal para ponto. Foi assim ao longo dos anos, sim ou não? Sim ou não? Não, porque Deus não criou isso aí para a gente comer, porque faz mal para... Porque tem um verme assim, pararapapá, e tem mesmo. Ok, beleza? Mas isso, irmão, não é razão válida. Por quê? Porque pode facilmente ser modificado. Satanás, que não é bobo nem nada, desporcalhou o porco. Aí saiu uma pesquisa, há uns 5 anos atrás, se eu não me engano, ou até um pouquinho mais, nos Estados Unidos. Já saíram outras, mas essa é a mais importante delas. Fizeram testes e tudo mais, que analisaram e chegaram à conclusão de que a carne mais saudável das que o ser humano costuma ingerir, a mais saudável é a carne de porco. Deu para entender? E se a gente pensar em questão de saúde, é mesmo a mais saudável. Doa quem doer. Não adianta ficar revoltado, não. É a realidade científica da coisa. Mas o justo não vive pela ciência. Vive pela fé. Ponto final. Amém. Amém. Glória a Deus. Então por quê?
que não se come carne de porco, que faz mal para a saúde, já desporcainaram o porco. Agora ele não fica mais comendo lavagem, ele é criado num lugar separado, com uma ração específica. Ele não pode fazer um monte de coisa, não pode sair por aí andando, ele fica num local fechado, para que a carne fique mais macia, porque aí não se movimenta, os músculos não se enrijecem, para que ele não pegue muitos vermes e bactérias e tudo mais, e a carne fique mais saudável. E conseguiram! Ela é mais saudável do que a carne vermelha, que vem com pus dos abscessos do boi. É mais saudável do que a carne do frango. Que um frango, quando eu criava a galinha, lá em Belfor Roxo, quando eu era pequeno lá em Barbacena, um frango, para ele estar pronto para o abate, para o combate, era no mínimo 10 meses. Sabe quanto é hoje? 20 e poucos dias. Já está em uma semana? Tecnologia. Tecnologia do hormônio. Irmão, veja bem. Nosso tema hoje, agora aqui, não é saúde. Não está em questão se isso é bom ou ruim. Não está em questão isso, ok? Não estou falando de saúde. Eu só estou falando de coisas que manipula-se para poder atingir os seus objetivos. E Satanás manipulou a situação para atingir o objetivo dele. Quer fazer as pessoas comerem uma coisa que Deus proibiu. Por que eu não como? Por causa de um princípio básico. Sabe qual é o princípio? O princípio da obediência. É simples. Deus manda e eu obedeço. Por que eu não como? Porque Deus mandou. Ponto final. Pode botar um terno no porco, botar ele para pregar aqui, ó. Eu não vou comer. É engraçado, mas é mesmo. E seria cômico se não fosse, mano. Mais um ditado, meu irmão. Mas não é verdade? Irmão, é obediência. Se você arrumar subterfúgio na ciência, você vai encontrar a informação de que pode comer agora. Mas eu não vivo pela ciência, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Amém. E o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do mar e da fonte das águas, aquele que, segundo o livro de João, no capítulo 14, do capítulo 1, ele é o Verbo, e por causa dele, tudo que foi feito se fez. E sem ele, ele manda e eu obedeço. Amém. Ponto final. Irmão, por que tu não come? Porque Deus mandou. Mas é só por isso? Não, porque Deus mandou, esse é o principal. E aí a carne não faz bem, tem o verme assim assado, pele da pão duro e coisa e tal, E Deus diz que isso é abominação, diz que não é para tocar na carne. Deus se aborrece com quem come esse tipo de coisa. Isaías capítulo 65 vai estar lá o aborrecimento de Deus. Princípios. Princípio da obediência. O chefe manda e eu obedeço. Porque no trabalho a gente obedece todo mundo direitinho com medo de ser mandado embora. E aqui na igreja a gente quer aloprar. Na empresa, tu usa a roupa que tu quer ou usa o uniforme que foi te dado? Uniforme, se não usar. E se tu chegar a ser uniforme? Hoje eu não quero uniforme. Hoje não. Hoje eu não vou bater o ponto não. Hoje não bate o ponto para tu ver. No fim do mês como é que a coisa grita. Já é uma merreca. Tu não bate o ponto, meu irmão. Vai tomar um prejuízo, sim ou não? Sim. Aí aqui não tem prejuízo imediato, o povo quer aloprar. Deu para entender? Quem manda é Deus, amém? Amém. E é inclusive sobre isso que a gente vai falar em Apocalipse capítulo 3. Leia comigo a palavra de Deus. Verso 14. Capítulo 3, verso 14. Todos acharam?
ao anjo da igreja onde? Em Laodiceia, escreve. E em cima aí na Bíblia tem uma frase em negrito, está escrito o quê? Carta a quem? A igreja. Amém, irmão? Amém. Continuando. Estas coisas diz quem? O Amém. A testemunha fiel e o princípio da criação de Deus. Aleluia. Conheço as tuas, que nem és, e nem quem dera fosses frio ou assim, porque és o quê? E nem és quente nem frio, estou a ponto de quê? Vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa, e nem sabes tu que és o quê? Infeliz? Sim. Miserável? Pobre? Cego e? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires hoje, a fim de que eu repreendo e disciplino a quantos? Se pois zeloso e arrepende-te. Olha que interessante. O Apocalipse, a partir do capítulo 2, ele vai trazer uma série de 7 cartas endereçadas às 7 igrejas da Ásia Menor. João, o apóstolo e profeta de Deus, estava preso na ilha de Patmos, e ali ele recebeu visões e sonhos e recebeu uma orientação de Deus para que tudo que ele visse, ele escrevesse e mandasse aquilo que escrevesse para as igrejas, especificamente para essas 7. No capítulo 2 e capítulo 3 você vai ter uma descrição dessas 7 igrejas, e nós já sabemos pela história, pela arqueologia, pela teologia, por uma série de dias por aí, de que cada igreja dessa, no Apocalipse, representa um período da história em que a igreja passaria. Um período de tranquilidade, um período de perseguição, um período de apostasia, um período de morte, um período... Ok? E aí Deus vai falando, conheço as tuas obras, tu é assim, tu é assado, tu faz isso, tu faz aquilo, tu não faz aquilo outro, te aconselho que faz assim, que faz assado, qual vencedor vai ser assim, vai ser assado. E aí chega na última igreja, que é o último período profético, que é exatamente o que nós estamos vivendo. Quando esse período começou? 1844. Ok? Porque ali começou o juízo investigativo. A partir dali, Deus está analisando os livros e os casos de todos os habitantes da terra, desde aquele Adão primeiro até o último, até a volta de Cristo. Ele está fazendo o julgamento, o juízo investigativo, para saber quem vai se salvar e quem vai se perder. Quem está salvo e quem está perdido. Para aqueles que estão vivos, o caso está em aberto. Por quê? Porque está vivo, as coisas podem mudar. Hoje eu aceito e amanhã, porque a decisão de seguir a Cristo é uma decisão diária. Todos os dias eu aceito a Cristo na minha vida. E aí eu renovo a salvação e o sacrifício de Cristo na minha vida. Se amanhã eu não aceito, então naquele dia eu não estou salvo, eu estou perdido. Então quem está vivo, os casos ainda estão em aberto. E os que já morreram, não tem como mais. Ou morreu salvo, ou morreu perdido. Esse é o juízo investigativo que está acontecendo desde o grande desapontamento milenita de 1844 para cá, até a volta de Cristo. Essa é a igreja de Laodiceia. É o período da igreja que a igreja viveria e vive agora. Esse é o momento da história que nós estamos. E ali diz que essa igreja, ela tem algumas características. Dentre elas é ser uma igreja morna.
Uma igreja que por não ser nem fria e nem quente, Deus está a ponto de quê? Você já bebeu água morna? Horrível. Dá vontade de quê? Aquele tipo de chá quentinho ainda é gostoso, mas morno. Não, a água em si, né? Porque o chá tem um gostinho do chá, tem um açúcar, tem um demerara, tem um adoçante, tem um negócio que faz com que o gosto se altere. Agora, a água pura, mineral, morna, irmão, é um negócio ruim. E na maioria das pessoas, claro que não é em todo mundo, dá vontade de vomitar, sim ou não? Não é assim? E aí Deus continua dizendo que essa igreja, ela é uma igreja morna, e por ser morna Deus quer vomitar, mas que também é uma igreja que acha que está por cima da cocada preta. Sou rico, eu não preciso de nada não, aqui comigo está tudo bem, está ótimo, está maravilhoso, que legal. E aí Deus no final diz assim: coitado, sabe de nada, inocente. Mal sabe você, igreja de Laodiceia, que tu é miserável, pobre, cego e... Olha que interessante. Laodiceia é uma cidade da Ásia Menor que foi conquistada por Antíoco Epifânio Teos II, ou Antíoco Teos II, que era um imperador romano da época. E ele tinha uma esposa. Essa esposa chamava-se Laodice, o nome da esposa dele. E aí, o Antíoco Teos II, aqui está, essa aqui, esse é um filho, né? Um filho deles. Essa daqui é a Laodice, e esse é o outro filho deles. Ali estão os nomes deles. O Eucrátides, que é esse aqui, e o Heliócles, que é esse aqui. E a Laodice é esta moça aqui. O Antíoco, cada cidade que ele conquistava, se ela fosse promissora, bonita e tivesse possibilidade de crescer e tal, ele mudava o nome da cidade e colocava o nome em homenagem à sua esposa. Já foram encontrados pelos arqueólogos mais de 5 cidades em lugares até diferentes. Até na Índia tem uma que ele conquistou e que ele deu o nome de Laodiceia para a cidade, em homenagem à sua esposa. A cidade de Laodiceia, antes de se chamar cidade de Laodiceia, ela chamava-se Dióspolis. Dióspolis, no grego, significa cidade de Deus. Era o nome da cidade antes de Antíoco ir lá e conquistar a cidade e mudar o nome. Dióspolis, cidade de Deus. Lugar de pessoas religiosas, pessoas que seguiam a Deus e tudo mais. Principalmente naquela época, os nomes tinham muito significado, e geralmente, se uma cidade tinha esse nome, é porque de fato as pessoas de lá seguiam a Deus, ok? Quando ele assume, ele coloca outro nome, e o que é interessante é que o nome de Antíoco, olha que interessante, Antíoco, Teos, significa contra Deus. Então o nome dele é alguém contra Deus. E ele toma posse de uma cidade que tem o nome de cidade de Deus. E aí ele muda o nome. E o nome passa a ser Laodiceia, que significa justiça do povo, ou que deriva-se do grego, onde Laos é povo
Da onde vem a palavra, inclusive, leigo. Ok? É povo. E dikaios, que significa justiça. Então, essa cidade, ela tinha um nome que poderia ser aplicado a ela de duas formas. Primeiro, cidade julgada, cidade do juízo, ou cidade do povo que julga. Ok? Cidade do povo que julga, ou cidade do juízo. Se a gente colocar na profecia, a gente vai ver as características dela e vai entender que os dois nomes se aplicam perfeitamente. Porque se estamos no período de Laodiceia, onde o povo está passando por um processo de julgamento, de juízo investigativo, então por que não a igreja ser a igreja da cidade do povo julgado, ou do povo do juízo? E cidade do povo que julga. Por quê? Porque a cidade que era a cidade de Deus, aonde Deus mandava, aonde Deus era seguido, aonde Deus ditava as ordens, aonde Deus organizava o povo, aonde Deus era adorado, passou a ser uma cidade do povo que julga. Ou seja, não é mais Deus que manda aqui. Agora quem manda é o povo. E não é assim na igreja moderna? Sim ou não? Nós não fazemos as músicas ou viemos cantar alguma coisa preocupados se o outro gosta ou não gosta? Ai, irmão, mas esse tipo de música os jovens não gostam. Mas e Deus? O que Deus gosta? Você está entendendo? Nós deixamos de ser o povo do juízo e da cidade de Deus e passamos a ser o povo que julga, o povo que define, o povo que organiza. É o povo que diz: isso eu acho que não tem nada a ver. Já viu essa? Não, isso é verdade. Exatamente. Deus parou de mandar e agora quem manda é o povo. O povo que decide, o povo que escolhe, o povo que manda. Aí o povo escolhe a roupa que ele quiser, ele escolhe a pregação que quiser, ele escolhe a música que quiser, desde que isso agrade o povo. Irmão, não estou dizendo que a gente deve desagradar as pessoas. Não é isso. Porém, o nosso foco não deve ser somente esse. Porque a primeira coisa a ser agradado na nossa vida, no nosso culto, na nossa igreja, nos nossos rituais, em tudo que a gente realiza na vida, o primeiro a ser agradado quem é? Deus. Amém, irmãos? Amém. Porque o Evangelho, segundo Paulo, ele é loucura para os outros que não creem. Jesus Cristo falou assim: eu não vim trazer paz, eu vim trazer o quê? Espada. Por quê? Porque o Evangelho, em muitos casos, não é agradável, não é legal, não é bacana, às vezes é chato, às vezes é mesmo, é desconfortável, sair no sol, 3 horas da tarde, vai visitar alguém, se é confortável onde? No Rio de Janeiro, 50 graus? Mas é necessário? E se eu fizer isso, eu estou agradando a quem? Ponto. Eu vou me desagradar? Vou. É confortável? Não. Mas é o que Deus gostaria que eu fizesse. Amém. Você está entendendo, sim ou não? Sim, sim. E aí Laodiceia tornou-se isso. A cidade do povo que julga. Saiu do domínio de Deus e passou para o domínio do povo. Olha que interessante. Isso aqui é uma ruína de uma porta, de um portal que tinha na cidade, para entrar na cidade. Era uma cidade grande, uma cidade bonita, era uma metrópole. Era um negócio desenvolvido, era bom, era bacana. Isso aqui é um anfiteatro.
Aqui embaixo você tinha o palco e em volta você tinha as arquibancadas, os lugares para sentar. Sabe quantas pessoas cabia aí? 25 mil pessoas. Nem São Januário, que é um estádio de futebol no Rio de Janeiro do Vasco, não cabe isso aí. Isso aqui é um arquiduto, um encanamento que foi feito para poder trazer água de outros lugares ou mandar para outros lugares. Por quê? Porque o lençol freático, embaixo da terra onde tem água, a água era salgada e era morna. Por causa de uma região de muitos vulcões, a água, o lençol freático da cidade, tinha muita água na cidade, muita água, mas ela não servia para? Não servia, porque ela era muito salgada, tinha muito enxofre por causa dos vulcões e era extremamente morna. Só servia para chafariz, só para enfeitar. Se você observar bem aqui, não sei se dá para ver isso aqui branco. Dá para ver? Sabe o que é isso? É sal da água de Laodiceia. Mais encanamento, tá vendo? A água de Laodiceia que o povo ingeria tinha que vir de outras cidades, de outros lugares, através desses arquedutos que eles colocaram lá para a água poder chegar. Aqui um pouco mais. E aí olha que interessante. Deus diz que Laodiceia é pobre, miserável, pobre, cego e nu. Em relação à pobreza, ser miserável, ser pobre, a cidade tinha um anfiteatro para 25 mil pessoas. Uma vez deu um terremoto naquela região e Laodiceia foi totalmente destruída. Como dá muitos terremotos naquela região. Foi destruída completamente. Ao acontecer isso, o imperador da época, que era Nero, o imperador romano, enviou ajuda financeira para todas as cidades que haviam passado pelo terremoto e tinham sido destruídas. Quando o emissário do imperador Nero chegou em Laodiceia, oferecendo ajuda, sabe o que o pessoal da cidade disse? Eu sou rico e abastado e eu não tenho falta de nada. Você está ligando os pontos? Tá? Rejeitou a ajuda financeira do imperador Nero para reconstruir a cidade. Porque eles disseram que eles eram autossuficientes, porque a cidade de Deus não é mais de Deus. Quem manda agora é o povo. E quando o povo assume o controle, todo mundo se torna autossuficiente, que não precisa mais de Deus. É uma igreja, nesse caso um povo, que confia em si mesmo, na sua capacidade financeira, na sua capacidade intelectual, e não confia mais no poderoso e na poderosa misericórdia de Deus. E aí, um camarada, que eu esqueci agora o nome, também não tenho que lembrar tudo, né? Já fiz 40, pô. Dá uma trégua aí. Um camarada lá de Laodiceia, muito rico, esqueci o nome dele. Ele era tão rico que ele teve condição de cunhar uma moeda, um dinheiro dele. Deu pra entender? Aquelas moedas que eu mostrei para você no começo? Esse camarada tinha uma dele. Era um dinheiro que circulava na cidade dele mesmo. De tão rico que o cara era. Ele mandou reconstruir um anfiteatro sozinho. Bancou tudo. Realmente era uma cidade muito rica, muito próspera. Porém, Deus olha para ela e na profecia diz o quê? Tu é pobre, miserável e pobre. Como que alguém
alguém que tem uma riqueza para reconstruir a cidade sem ajuda de ninguém, é pobre. Pobre, miserável, pobre, cego. Laodiceia tinha a melhor universidade de oftalmologia daquela época. E o sal da água eles retiravam e usavam na fabricação de colírio. Todo o colírio daquela época saía de Laodiceia, uma distribuidora de colírio, e os maiores oftalmologistas daquela época tinham se formado na Universidade de Laodiceia. E Deus vira para essa cidade e diz que ela é cega. E detalhe, ela fabrica colírio, mas Deus diz: aconselho-te que de mim compre colírio, para que vejas. Como é que alguém que fabrica colírio pode ser cego? Como é que alguém que tem uma universidade, a maior universidade da época de oftalmologia, é cego? E aí diz depois que ela é nu, não é isso? Miserável, pobre, cego e nu. Lá em Laodiceia tinha uma fábrica têxtil que fazia dois tipos de coisa: uma lã negra, que só tinha lá, e alguns outros tecidos de pele de animais. E eles eram o centro da moda nesta época. Hoje, quando a gente fala em moda, tu já pensa logo em onde? Onde? Paris? O que mais? Itália, Milão? Frankfurt? Na Alemanha? Não é? Já começa a pensar em lugares assim: França, Alemanha, Itália, Nova York. Antigamente, quando se falava em moda, pensava assim em Laodiceia. Exportaram e mandaram para muitos lugares, em muitas cidades, em muitos países, várias e várias roupas, vários e vários colírios, vários e vários formatos em oftalmologia. E Deus diz que esta igreja, que esse povo está nu. Como é que alguém que fabrica roupa e manda para tudo que é lugar pode estar nu? Percebe a incoerência da coisa? E aí Deus diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriquecer. Para enriquecer alguém que é rico? Deu para entender? Irmão, tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. Dinheiro não compra salvação. Dinheiro não compra humildade. Dinheiro não compra perdão. Deus não quer dinheiro, roupas, Deus não quer essas coisas. Deus não quer um povo meia boca. Porque um povo meia boca, segundo ele está a ponto de quê? Vomitar. Um povo que tem tudo. Um povo que tem os melhores conhecimentos, que somos nós. Sim ou não? Sim. Um povo, essa igreja pobre, a igreja adventista, nunca foi e nunca será. Pode até ficar chorando miséria muitas vezes. A gente sabe disso. Que o povo fica chorando miséria, vai dizer que a igreja, instituição adventista do sétimo dia, é pobre? Com a quantidade de escola, faculdade, centro de vida saudável, hospital, loja, casa publicadora, fora a própria igreja. Não é uma igreja pobre. É uma igreja que tem tudo. Mas no fim das contas, não tem. Sabe por quê? Porque deixou de ser povo de Deus para ser povo que julga.
Porque viu na profecia que nós estamos no tempo de Laodiceia, e ao invés de entender que o tempo de Laodiceia é agora, mas eu não posso estar na condição de Laodiceia. Eu preciso entender isso. Eu preciso assumir uma postura ao lado de Cristo, de revitalizar a minha vida e revitalizar a igreja de Deus, para que o máximo de pessoas possíveis deixem a condição de Laodiceia, de mornidão, de ter tudo à sua disposição e não fazer nada. Com os recursos que a nossa igreja tem, com os recursos que nós temos, com os conhecimentos que temos à nossa disposição, se nós arregaçássemos as mangas e partíssemos para cima e assumíssemos um lado, que é o lado de Cristo, Jesus já tinha voltado. Porque Pedro fala que se a gente pregar, a gente apressa a volta de Cristo. Existe um tempo em que Cristo vai voltar? Sim ou não? Sim. Ele sabe, já está determinado. Naquele dia ele vem. Agora, se nós pregássemos e pregássemos e o Evangelho alcançasse quem tem que alcançar, pode ter certeza que Pedro avisa que nós estaremos apressando a vinda do Senhor. E ele já teria voltado. Só que a gente vê tudo isso, a gente sabe de tudo isso, e o problema de Laodiceia não é não saber, o problema de Laodiceia não era que era pobre, não tinha recurso, não é porque não tinha dinheiro, não é porque não tinha recurso, não é porque não tinha roupa, não. O problema é ter tudo isso e não usar aquilo que tem para pregar o Evangelho. Ficar num estado de lentidão e de mornidão, em cima do muro, meio lá, meio cá, e como dizia a Dona Olga, meio barro e meio. Esse é o nosso problema. A gente só precisa arregaçar a manga. E a gente perde tempo, irmãos, vivendo para dentro da igreja. A gente valoriza mais os bancos e as paredes do que as pessoas. A gente faz um monte de programa. Para quem? Para nós mesmos. Enquanto isso, tem um monte de gente aí fora que não vai vir aqui, a não ser que nós... Se a gente ficar aqui, esperando eles passarem ali na frente e falar assim, eu acho que eu vou entrar para ver. Irmão, vai ficar aí. E as pessoas não virão. Nós fomos chamados para fazer discípulo. Nós fomos chamados para assumir o lado daquele que já venceu, Cristo Jesus o Salvador. Nós fomos chamados para uma guerra. E nessa guerra espiritual, Deus já é vitorioso. Mas nós fomos chamados para lutar nesta guerra. E a nossa parte nessa luta é sair e anunciar para as pessoas: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorar e não adorar qualquer um. Adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Enquanto a gente ficar na condição de Laodiceia, nós vamos continuar sendo pobre, cego e nu. Vamos ficar no limiar do vômito de Deus. E sinceramente, irmão, eu não quero Deus me vomitando. Eu não quero ser vomitado por Deus. Eu quero que Deus entre na minha vida. Eu quero ser cheio de Deus. Tão cheio que transborde para as outras pessoas. Tem um monte de gente na igreja querendo ser cheio de Deus e está quase obeso espiritual. Porque é tão cheio de Deus e não compartilha esse Deus com ninguém. E aí eu quero ler com você aqui o último texto para a gente finalizar.
capítulo 2 do Apocalipse. Acompanha comigo a leitura, ó. Verso 5. Ele diz assim, ó: lembra-te, pois, de onde caíste. Essa é a igreja de Éfeso, viu? É a primeira igreja. E faz o quê? Arrepende-te e volta à prática das primeiras. Se não, venho a ti. Verso 10. Verso 10, a última parte. A carta a Esmirna: ser fiel até a e dar-te-ei a coroa da vida. A Pérgamo, Deus diz assim, verso 16. Capítulo 2, verso 16. Portanto, faz o quê? Faz o quê? Arrepende-te, senão venho a ti sem demora. Verso 25, a igreja de Tiatira, Deus escreve assim: então somente conserva o que até que eu venha. Verso 3 do capítulo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, farei o quê? Virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora eu virei contra ti. Verso 11 do capítulo 3, a igreja de Filadélfia: venho sem, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E agora a igreja de Laodiceia, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele. Olha que interessante isso, irmão. Por que a gente leu esses textos todos? Porque a cada igreja Deus deu uma advertência. A cada igreja Deus fez um pedido. A cada igreja Deus avisou alguma coisa. E Ele avisou para uma: olha, se arrependa, senão eu vou vir contra você. Aí a outra: se arrepende, porque eu venho, hein? Se arrepende, porque eu venho sem demora. Olha, ser fiel até quando? Até a morte. E eu vou te dar a coroa da vida. E aí depois ele diz: arrepende-te, porque eu venho sem demora. Quando chega em Laodiceia, ele não diz que vem sem demora. Ele já chegou. Deu para entender? Eis que estou à porta aí. Ponto. Já é o tempo presente. Já chegou. Não é mais venho sem demora. Vou vir contra você. Virei outra. Não. Já cheguei. Eu já estou aqui. Eu já estou batendo na. Agora, uma última curiosidade, só para você entender esse contexto, é: nesse período aí das igrejas do Apocalipse, o povo do Oriente, da Ásia, não tinha costume de bater na porta das pessoas. Isso não era um costume deles. O povo judeu e tudo mais, eles não faziam assim. Hoje, a gente vai visitar alguém, a gente bate no portão, se a casa tiver portão. Se for em Minas Gerais, onde ninguém tem muro, né, as casas são na beira da calçada, e aí fica aquela senhorinha, antigamente tinha, minha mãe que me ensinou, a Fifi, a fofoqueira, que fica na janela falando da vida dos. Lá ela fica mesmo, porque ela fica na janela assim, ó, ela vê
Tudo, porque não tem muro, irmão. Se for assim, tu bate na porta da pessoa. Se for de muro, você bate no portão, certo? Ou toca a campainha e a pessoa vem e te atende, não é assim? Nesse período não era assim. A cultura deles é: você vai até a porta e se anuncia. Você chama fulano de tal. E aí de lá de dentro, fulano, quem é? E aí você diz, irmão Eduardo, pode entrar. E aí você entra. Era assim que funcionava. Quando que se batia na porta? Em caso de vida ou morte. Deu para entender? Só batia na porta de alguém em caso de vida ou seja, está vindo alguns saqueadores, guerra, alguma coisa, e você bate esmurrando a porta rapidamente. Quando a pessoa lá dentro ouvia isso, ela já sabia que estava correndo perigo. Então ela derra no burro 50 no cavalo e ó, desinvestava e ia-se embora. Em casos de incêndio na cidade, começou a pegar fogo nas casas e tudo mais. Lembrando que as casas antigamente não são assim, né? Porcelanato, textura, nada disso, né? Muita casa tinha o quê? Palha e por aí vai. Pegava fogo, o pessoal vinha batendo nas portas das pessoas para avisar que o perigo vinha, para essa pessoa poder sair correndo. E aí Jesus Cristo usa uma frase que é: eis que estou à porta e... Opa! Se está batendo, irmão, é porque é um caso de... Você está entendendo isso? Segunda coisa, a carta que nós lemos é endereçada a quem? A quem? A quem? A igreja de Laodiceia. Então não adianta pegar esse texto e ficar lendo e falando coisas bonitas para o povo que está lá fora. Porque Deus não está batendo no coração das pessoas lá fora, está batendo aqui dentro. Deu para entender? Deus está batendo no coração, na porta do nosso coração, está batendo na porta de quem sabe o que é bater na porta. Está batendo na porta de quem sabe o que tem que fazer, mas não está fazendo. Está batendo na porta de uma igreja que tem tudo, mas não está usando o que tem e não está fazendo. Está batendo na porta de um povo que Deus fala A e o povo quer fazer B e diz que não tem nada a ver. Está batendo na porta de uma igreja que faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, e ainda acha que Deus é obrigado a abençoar e entender e salvar. Deus aqui está batendo na porta da igreja. Eu e você. Porque nós somos a igreja, sim ou não? Sim. Está batendo no nosso coração, na nossa porta. Amém. E se ele está batendo, irmão, ele está lá fora, querendo entrar, e está avisando que o tempo está acabando. Você corre perigo, deixa eu entrar, porque o tempo, a guerra está vindo, as coisas estão acontecendo, e se eu não entrar na tua casa, você vai morrer, porque o tempo já acabou, eu cheguei. E a gente está aí viajando na maionese, adiando decisão, pensando se vai ou não fazer alguma coisa, pensando se vai ou não fazer trabalho missionário, pensando se vai ou não dar estudo bíblico, pensando se vai ou não pregar para alguém, pensando se vai ou não ajudar alguém, pensando se vai ou não visitar alguém. E aí quando vai visitar, só vai visitar para dizer que o cara está excluído. Para salvar não vai, mas para dizer que ele foi excluído, vai. Resolve alguma coisa? Quanta gente saiu da igreja por causa disso? Quanta gente estava em casa esperando uma visita amistosa para dizer assim, ó, a igreja te ama e sente a tua falta. Volta lá, porque lá é teu lugar, a gente quer você lá. Ela estava esperando isso. Aí foram na casa dela, irmã, bem, a gente veio aqui, irmão, porque assim, tem muito tempo que você não vai à igreja, então a igreja voltou na comissão, você está excluída, viu?
arregalar o olho quanto tu quiser. Mas eu vi isso acontecer. Isso aqui não acontece, mas por aí acontece, viu? Parece loucura, mas não é não. Tem um monte de gente, de liderança de igreja que age dessa maneira. E aí o laodiceano, todo pomposo, está tirando os outros da igreja. E mal sabe que é miserável, pobre, cego e... O ouro refinado pelo fogo é Jesus Cristo. O colírio é Jesus Cristo. A vestidura branca vem de Jesus Cristo. Precisamos começar a entender onde estamos. Eis que estou à porta e bato. E o termo aqui grego utilizado para esse texto é eis que estou à porta e esmurro. Deus não está lá. Não. Deus está batendo na porta a ponto de quase quebrar, quase derrubar. Por quê? Porque é perigo. Ele está avisando que é caso de vida ou morte. Não dá mais tempo de ficar brincando de crente nem de igreja. Se houve um tempo que brincar de crente existiu, esse tempo já acabou. O tempo agora, irmão, é de arregaçar a manga. Sair da condição de Laodiceia, entendendo que a igreja está nesse tempo. Mas eu não posso ficar nessa condição. E partir para cima com tudo, meu irmão. E se parar na frente, derruba. E passa em cima. Porque agindo Deus, tudo posso. Se parar na frente, meu irmão, a gente derruba e passa em cima. O que não pode é a obra de Deus ficar paralisada, ficar estagnada, ficar morna, ficar fria. O que não pode é as pessoas padecerem de conhecimento da palavra de Deus. E eu tenho e não dou a elas. Isso é que não pode. O maior beneficiado de você pregar o Evangelho, sabe quem é? Você mesmo. Deus não deu essa missão para nós porque é bom para Ele ou porque é bom para a humanidade. É bom para você e é bom para mim. Mateus capítulo 28, a grande comissão foi dada por Cristo. Não para que os apóstolos fossem melhores. Não para que o povo fosse melhor. Mas para que os próprios apóstolos pregando fossem abençoados com isso. A maior bênção de pregar o Evangelho é dada a quem prega. Porque aquele que recebeu a pregação só vai receber a bênção se abrir o coração e aceitar. Nós já aceitamos, sim ou não? Então a gente agora precisa fazer o que tem que ser feito. Precisa se organizar, precisa se estruturar, precisa arregaçar a mão. Dá trabalho, viu? Dá trabalho. É desconfortável. Mas se a gente continuar dando cabeçada, dando murro em ponta de faca, desorganizado, bagunçado, a gente não vai alcançar resultado. Vamos voltar um pouquinho, vamos sentar, vamos conversar, vamos se organizar, vamos nos estruturar, vamos entender o que Deus quer de nós, vamos ver como que a gente pode fazer da melhor maneira possível, da maneira mais organizada possível. Irmão, não tem como falhar. Isso serve para a vida, serve para a vida cristã, serve para tudo. Se tu quer alguma coisa na tua vida no futuro, tu precisa se planejar quando? Agora. Se tu não se organizar, se tu não se planejar, eu quero comprar tal coisa, tu vai ter que pensar quanto custa e quanto vai custar daqui o tempo que você tiver o dinheiro para comprar. Tu vai ter que começar a juntar, vai ter que fazer uma hora extra, vai ter que fazer um negócio, tem que se organizar, porque se não chega na data de comprar, tu olha para si e vê que não tem ainda o dinheiro, porque não se organizou para isso. E aí fica esperando uma bênção cair do céu e essa bênção nunca cai. Então, irmão, arregaça a manga e entra na batalha com Cristo. Coloca do Inário Antigo para mim o 342. Nós vamos cantar esse hino agora. Sempre avante, mando general. É hora de sair do lugar, sair da inércia e partir para cima do inimigo e passar em cima dele. Porque a vitória já foi decretada na cruz do Calvário, né? Nossa.
Mas nós precisamos tomar posse dela humildemente, entendendo que nós não somos autossuficientes, que existe um Cristo e Ele está no comando da nossa vida. E nós precisamos ser submissos a esse Cristo. E se a gente fizer assim, irmão, nada nem ninguém pode contra nós. Quem tentará contra os braços fortes do Senhor? Ninguém tentará. Porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Mas agindo Eduardo, não vai dar em nada. Porque eu em si não sou nada. Não posso, mas em Cristo eu posso tudo. E agindo Deus, ninguém pode impedir. Canta forte, canta comigo, solta o gogó. E vamos com essa canção final nos colocar diante de Cristo para entrar na batalha de uma vez e ir avante junto com esse general poderoso. 342 do Inário Antigo. Não sei porquê, mas não gostei do novo não. Talvez eu acostume no futuro, mas por enquanto eu gosto desse. Canta forte. Grande comandante, Cristo nos será. Nesta guerra santa, à frente marchará. Nunca suas hostes abandonará. Até o fim. Até o fim do Sempre avante, canta forte. Sempre avante, manda o general. Sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar. Com Jesus havemos de ganhar. Aleluia. Ser tão glorioso, vamos defender. Hostes inimigas sempre combater. Nosso general por certo irá vencer. Seguiremos a Jesus. Seguiremos as vezes. Sempre avante, canta forte, solta a voz. Sempre avante, manda o general. Sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar. Com Jesus sabemos de ganhar. Na feroz batalha temos proteção. E afinal em coro junto à multidão entoaremos todos a real canção. Quando nós chegarmos lá, sempre avante, manda o general. Sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar. Com Jesus sabemos de ganhar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O nosso general manda a gente ir avante. E a palavra de Deus diz que nós não somos daqueles que retrocedem, mas dos que avançam para a salvação. Entra na batalha. É dura, é complicado, não é fácil. Quem disser que é um belo do mentiroso, porque não é fácil. Mas fácil ou não, a vitória é nossa. Eu só preciso receber essa vitória que foi dada na cruz, arregaçar as mangas e partir para cima com tudo que eu tenho, porque Cristo é o nosso campeão, o nosso vencedor, e nós seremos mais do que vencedores. Com Ele que é o Todo-Poderoso. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua salvação. Obrigado por abrir os nossos olhos. Obrigado por nos mostrar aonde estamos e por nos orientar aonde temos que chegar. Senhor, sabemos que a batalha é dura, mas também sabemos que a vitória é nossa.
Decreta, Senhor, a vitória na vida de cada um de nós aqui nessa manhã. E que essa vitória, Senhor, seja estendida aos nossos familiares, aos nossos amigos e a todos aqueles que entrarem em contato conosco. Percebam que aqui, em Jesus Cristo, existe vitória para cada um de nós. Senhor, tem misericórdia do teu povo. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Sabemos que precisamos reconhecer que somos miseráveis, pobres, cego, nu. Sabemos que muitas vezes nos colocamos numa posição elevada, mesmo não tendo tal posição. Mas em nome de Jesus, derrama a tua misericórdia sobre nós. Perdoa a nossa altivez, o nosso orgulho. Perdoa, Senhor, a nossa falta de humildade. Perdoa os nossos pecados, Senhor. E nos coloca na direção da porta estreita. Nos coloca, Senhor, na direção correta. E guia o nosso caminho para que consigamos, juntos, chegar a Canaã celestial. Que o teu poder seja sentido nesse lugar. Que o teu poder seja exaltado aqui. E que nesse dia que nós passaremos aqui com o Senhor, que seja um dia abençoado, que seja um dia de muito conhecimento, que seja um dia de decisão, que seja um dia de vitória, de aprendizado, e que ao sairmos daqui, ao findar desse dia, saiamos com a certeza de que o Senhor esteve nesse lugar, recebeu a nossa adoração e salvou a nossa vida. Abençoa, Senhor, a cada um que entrou por essas portas. Abençoa, Senhor, a nossa alimentação agora. Que ao nos alimentarmos, que o Senhor esteja conosco. Abençoe as mãos que prepararam esse alimento. E que tudo ocorra para a honra e glória do teu santo nome. E nos traga aqui de volta para o seu santo templo, para ouvirmos mais um pouco da tua palavra. Te rogamos tudo isso em nome de Jesus. Amém e amém.